Você já deixou de cumprir o seu conteúdo programático? Eu já. Eu já deixei de cumprir. E não foi só uma vez não, foram várias vezes. Sabe por quê? Enquanto professora, eu sempre me preocupava e ainda me preocupo muito com como o conhecimento está sendo veiculado àquela criança ou àquele adolescente, enfim. Vou dar um exemplo. Às vezes eu queria ensinar um certo conteúdo do primeiro bimestre. E as crianças muitas vezes não alcançavam aquele conteúdo que eu queria ensinar. E eu comecei a me questionar por que aquelas crianças não aprendiam aqueles conteúdos, se eu estava trabalhando de modo significativo com eles, se eu estava fazendo um planejamento partindo da necessidade da criança e por que o feedback não estava sendo recíproco. E aí eu pensei e aprendi, através dos estudos e do desenvolvimento da minha profissão, que o que nós devemos ensinar deve estar intimamente ligado com o nível de desenvolvimento da criança. E hoje, mais do que nunca, no consultório de psicopedagogia, eu vejo isso praticamente todos os dias. Em todos os atendimentos, as dificuldades de aprendizagem que eu venho investigando de muitas crianças não estão relacionadas à dificuldade de aprendizagem daquele conteúdo propriamente dito. E sim, essa criança não aprende aquele conteúdo porque ela não alcançou uma base que pudesse fortalecer uma nova aprendizagem. E Piaget fala muito sobre isso. Piaget fala que para que uma aprendizagem possa se consolidar, ela deve estar sobre uma aprendizagem anterior. E eu não cumpria os meus conteúdos programáticos quando eu percebia que estava faltando algo para que aquela criança pudesse aprender. Uma certa vez, eu fui abordada pela direção de uma escola que eu trabalhei e fui questionada por que eu não estava ensinando para as crianças a continha de adição. Olha isso. E aí eu disse para ela o seguinte, que antes das crianças aprenderem somar dezenas, centenas e daí por diante, elas precisavam entender o que aqueles números significavam. E aí eu comecei a trabalhar com essas crianças de diversas formas, agrupando, trabalhei as habilidades operatórias que elas precisavam alcançar para que o conteúdo programático pudesse ser cumprido. E eu sei muito bem o que você passa, sabe por quê? Porque eu vejo que nós somos cobrados o tempo inteiro em cumprir procedimentos, como eu já falei em outro vídeo que acredito que você já tenha visto. Os procedimentos muitas vezes nos impedem de fazer com que a aprendizagem seja alcançada por aquela criança. Então, mais do que cumprir um conteúdo programático, o meu desejo é que você perceba o que verdadeiramente essa criança não alcançou para aprender determinado conteúdo, seja ele de qualquer matéria, enfim. Quer ver um outro exemplo? Uma mãe estava me dizendo que o filho estava com dificuldade de aprender sobre as regiões brasileiras e de memorizar muitas vezes os estados que compõem cada região. E eu disse para ela que sabe por que ele não estava aprendendo sobre essa regionalização? Porque ele ainda não estava conseguindo entender sobre uma habilidade operatória, que é a classificação. Ele ainda não via os estados como regiões. Assim como, por exemplo, você pede para uma criança nomear determinados desenhos e ali ela nomeia maçã, laranja, abacaxi, melancia. Mas ela não consegue mostrar para você que tudo aquilo ali faz parte de um grupo e sendo classificado como frutas, por exemplo. Então, como uma criança que não consegue fazer essa classificação vai chegar a compreender sobre as regiões brasileiras e muito mais sobre os estados que compõem essas regiões? Então, não adianta eu cumprir um conteúdo programático se eu percebo que a minha necessidade na minha turma está anterior a isso. Então, tem muitas questões que nós precisamos compreender antes de pensar, eu vou ensinar
esse conteúdo. Antes disso, você deve se perguntar: o que eu vou ensinar? Vale a pena começar pelo conteúdo ou eu preciso fazer um rastreio para entender o que o meu aluno, o que a minha turma ao qual estou à frente realmente necessita? E na educação infantil, muitas vezes as crianças estão sendo cobradas por não aprender determinado conteúdo proposto, mas o desenvolvimento dela, o nível cognitivo, o desenvolvimento dela ainda não está pronto para determinada aprendizagem. Então não adianta colocar um conteúdo sem que nós possamos verdadeiramente saber se existe um alicerce que pode segurar essa nova informação. Então pense nisso. Pense no que verdadeiramente você vai ensinar. Se você vai desenvolver essa criança ou se você vai apenas cumprir com o conteúdo que você precisa para a série que você leciona. E isso vai fazer toda a diferença na sua prática e nos seus resultados. Até a próxima!